Possa aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Seja bem-vindo. Isso aqui para você é melhor. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a refletir bastante em torno dos ensinamentos que Ele nos deixou. Nós ainda não fazemos uma dimensão precisa do tanto que Jesus trabalha por nós. Na Revista Espírita de 1968, os imortais e Allan Kardec, que é o nosso organizador da nossa doutrina, trouxeram para nós mensagem importantíssima do ponto de vista de que nas hierarquias espirituais está colocado da seguinte forma: Deus e os Cristos, e abaixo dos Cristos os espíritos aí de outras categorias. Então, o nosso mestre, ele é um espírito da esfera crística, ou seja, ele é o ser mais puro que pisou em nossa terra até hoje. Então, por isso que é seguro nós seguirmos Jesus. As tradições espirituais nos ensinam que os orbes onde Jesus evoluiu e habitou já não existem mais. Já se passaram, já se transformaram e já geraram outros corpos, porque nós sabemos que na natureza tudo se transforma, nada se perde. Então, a dimensão do nosso mestre é muito grande e ele nos chama a todos para a sua vinha, para o seu trabalho. Ou seja, nós que estamos vivendo nesse planeta, nessa escola que é coordenada por Jesus, estamos sob a tutela desse mestre que deseja que nós nos tornemos espíritos cada vez mais evoluídos, cada vez mais esclarecidos. O amor de Jesus rege toda uma estrutura de vida, toda uma estrutura amantíssima, em cuja qual nós todos estamos mergulhados. Bonito isso, né? Sabermos que nós estamos sob a tutela de um espírito ou de um ser de tamanha grandiosidade, que nos fez pensar muito, porque quando Jesus esteve conosco, ele não elegeu para o seu apostolado nenhum ser, nenhum indivíduo com grandes conhecimentos ou grandes capacidades. Quando nós vamos olhar toda a estrutura apostólica, nós vamos ver que os apóstolos que Jesus escolheu eram pessoas simples, eram pessoas que estavam ali na sua lida diária, pescadores, publicanos, né? Que passaram a compor o colégio apostólico. Mas é interessante também nós pensarmos, quando nós observamos isso, que muitas vezes nós nos colocamos com dificuldades para seguir Jesus, para seguir os seus ensinamentos. Muitas vezes nós nos colocamos na posição: não estou preparado ainda para seguir Jesus, não estou preparado ainda para colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos colocou. E é interessante porque esse tipo de pensamento muitas vezes são de alunos das escolas de evangelho, alunos que estudam nas escolas de evangelho nas casas espíritas. Quando chega o momento de servir, o momento de doar-se, ele não estou preparado. Mas quando nós vamos ver a história de Pedro e dos outros apóstolos, nem eles estavam, de certa forma, preparados para isso. Não é? Jesus trabalhou muito, aliás, há uma informação de que todo o trabalho de Jesus foi para evangelizar Pedro, né? Porque Pedro era impossível. Pedro tinha toda uma característica daquele indivíduo que, de repente, quando você vai ver, ele já está agindo, já está reagindo em relação às coisas. Tem uma história que diz que, certa feita, Pedro e Jesus, Pedro estava junto com Jesus, e algumas individualidades lá do povo chegaram para serem atendidos. E essas pessoas eram publicanos. Publicano era cobrador de impostos, né?
chegaram lá para serem atendidos por Pedro e por Jesus. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, eu quero que você auxilie os nossos irmãos da melhor forma possível, eu quero que você os ampare para que eles possam sair daqui um pouco mais reconfortados. Quando eles se aproximaram de Pedro, Pedro olhou para eles e falou: ah, Senhor, eles são cobradores de impostos. É gente que não vale nada. Né? Quando o primeiro se aproximou dele, pedindo que uma mensagem de reconforto ou uma orientação para a sua vida, Pedro olhou para ele e falou: você eu conheço. Você eu conheço. Você enriqueceu às custas da exploração alheia, você enriqueceu às custas do cobrar impostos, de modo que o reino de Deus não é para você não. O reino de Deus é para todo mundo, menos para você. E aí o companheiro, vindo aquela forma de Pedro falar, rude, expressiva, né? Fica entristecido e sai. Quando Pedro percebeu da sua fala havia incomodado o publicano, ele já, nossa, se inflou. Quando veio o outro, sentou-se à sua frente: você também conhece. Você é um cobrador de impostos, você vive aí à expensa de enriquecimento das dificuldades alheias. Eu vejo você aí na nossa cidade criando situações de dificuldades, pessoas choram porque você fez isso, a sua casa, as suas relações são todas relações irregulares. Então, o reino de Deus não é nem nada para você. Vem o terceiro, ali, comerciante, ele olha e fala: nossa, você explora as pessoas, você cobra demais, né? Você transforma as pessoas, para você enriquecer, você tira o máximo das pessoas, você é uma pessoa de difícil trato, né? Então, o reino de Deus também não é para você. Jesus, vendo todos aqueles companheiros entristecidos, Jesus olha para Pedro, volta, fala: Pedro, eu não disse para que você aconchegasse, acalentasse os nossos irmãos? O que é que você fez? Eles estão todos ali mais tristes do que quando chegaram. Não, Senhor, eu lhe disse verdades. Quais são as verdades que tu disse? Quais são as verdades que tu disse? O reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus é feito para todos. Mas nós temos que trabalhar o Evangelho, a Boa Nova, de forma a fazer com que os nossos irmãos encontrem caminhos novos, modifiquem as suas diretrizes. Quem somos nós para tirar penas? Quem somos nós para mostrar ou apontar os dedos nas direções dos nossos irmãos? Nós não sabemos o que nós fizemos. E é interessante notar que Jesus aqui está falando com Pedro da questão do julgamento. E quando Jesus fala dessas questões, ele nos mostra que nós já vivemos muitas vidas, e nas vidas cujas quais nós vivemos, nós não sabemos o que nós fazíamos, qual era o nosso comportamento, quais os erros que nós cometemos, né? De modo que Jesus, sendo o Espírito mais evoluído que já pisou essa terra, a ninguém julgava. A ninguém se colocava, à frente de ninguém se colocava como um interrogador, a interrogar da pessoa aquilo que fazia. Pelo contrário, sempre com uma palavra de vamos dizer assim, para que a pessoa se auto-elevasse, ela buscasse as diretrizes para uma vida melhor. Toda a estrutura do Evangelho está pautada nesta direção. Porque Jesus sabe que aos filhos de Deus, todos os filhos de Deus, terão um tempo de amadurecimento. E que a oportunidade que é de nós termos um contato com a Boa Nova é para que nós possamos amadurecer o nosso ser, para que nós possamos crescer. Com Allan Kardec, nós começamos a compreender a nossa imortalidade. Começamos a aprender e a perceber os princípios das reencarnações sucessivas, em cujas quais estão todos nós entrelaçados, ou seja, as relações que nós tivermos, ou o contato que nós tivermos uns com os outros,
muitas vezes vem destas relações do passado, ou as dificuldades que nós estamos vivendo hoje nas nossas famílias, no nosso trabalho, até mesmo no nosso próprio íntimo, são relações de um passado, são relações de situações que nós vivenciamos e que hoje nós estamos aqui, neste momento, para modificar essa trajetória. É isso que quer dizer. Quando nós vamos olhar as estruturas do livro dos Espíritos, que está todinho organizado para que nós possamos compreender a nossa origem, compreender o que é o desenvolvimento dentro das encarnações, compreendermos as leis de Deus, né? E depois compreendermos lá no finalzinho do livro as questões relacionadas ao nosso próprio comportamento, esclarecendo-nos com clareza o que Jesus quis nos dizer, o que Jesus quis informar-nos quando Ele esteve conosco. E Ele não só quis informar para nós em relação às questões da vida superior, em questões à vida do mundo espiritual, cujo qual nós somos originários, mas também mostrar para nós quais os resultados. Porque quando nós vamos analisar a obra Céu e Inferno, nós vamos ver que logo na segunda parte, lá no finalzinho do livro, Kardec vai colocar uma relação de espíritos, cujos quais ele teve a oportunidade de entrevistar, que nos esclarecem em relação às dificuldades que eles atravessaram. Então ele pega os espíritos felizes, os espíritos em condições medianas, os espíritos que foram suicidas, os espíritos que estiveram com problemas e maiores dificuldades nessa relação da vida, para que a partir dali nós pudéssemos fazer uma ideia da situação, das diversas situações em cujas quais nós podemos chegar na nossa casa verdadeira, no mundo dos espíritos. E quando nós temos essa ideia da vida futura, nós começamos a entender por que nós temos dificuldades aqui e o que fazer para minorar as dificuldades que nós temos. Por que é que eu estou aqui? E o que é que eu posso fazer para que eu possa ter uma vida mais clara, mais equilibrada, mais dentro de um padrão em que eu possa encontrar a minha própria felicidade? Então, o conhecimento espírita e o conhecimento do Evangelho vai fazer com que nós tenhamos essa clareza, essa acuidade mental para entendermos nós mesmos. Porque a proposta doutrinária, a proposta do Espiritismo, casa-se com a informação de que Jesus nos trouxe, que está colocado no Evangelho de João, capítulo 14, e que o Consolador viria para nos esclarecer em relação às coisas que ele não pôde nos falar abertamente. Então, como é que nós estamos nos tratando? Como é que nós estamos nos olhando no espelho no dia a dia? Como é que nós estamos nos procurando trabalhar a nossa espiritualidade? Não é? Será que nós ainda temos aquelas ideias que estão contidas em muitos segmentos de que as coisas vão acontecer de uma hora para outra? Não é? Vai acontecer um milagre em minha vida e minha vida vai se transformar. Ou nós temos ainda aquela ideia de que as coisas se modificam pelo lado de fora. Tenho que ter sorte para conseguir uma boa realização. Tenho que ter aí possibilidades materiais para que eu possa me melhorar. Se nós tivermos com esses pensamentos são equivocados. Porque a melhora verdadeira ela só pode vir de dentro para fora. Eu só posso trabalhar a minha melhora de dentro para fora. Por mais que os benfeitores ou os bons espíritos estejam à nossa volta, ou o próprio Mestre tenha se empenhado para que nós tivéssemos os ensinamentos da Boa Nova, se nós não fizermos movimentações internas para revolucionar o nosso íntimo, nós não haveremos de oferir os resultados que nós desejamos. Os resultados que nós desejamos têm que vir com um certo esforço, um certo trabalho, até porque Deus aguarda de nós algo.
né? Deus nos deu uma vida, nos deu os recursos